Eu vou apresentar sobre a prospecção de atividade antiviral de extrato de Epuleia leucarpa contra os alfavírus chikungunya e maiaro. Eu sou a aluna de iniciação científica Mariana Pereira de Carvalho, a minha professora orientadora é a doutora Cíntia Lopes de Brito Magalhães e a minha co-orientadora é a doutora Marília Bano da Silva Menegato. E eu faço parte do Laboratório de Biologia e Tecnologia de Micro-Organismos. Bom, os alfavírus pertencem à família Togaviridae, com genoma de RNA de fita simples sentido positivo. A sua estrutura viral inclui um capsídeo com simetria icosaédrica e um envelope lipídico contendo glicoproteínas de superfície. Eles são transmitidos principalmente por mosquitos, têm uma ampla distribuição geográfica, especialmente em regiões tropicais e subtropicais, como aqui no Brasil. Eles também não têm um tratamento antiviral específico e o manejo é principalmente sintomático. O vírus da chikungunya foi primeiramente isolado na Tanzânia em 1952 e houve um surto na ilha de Reunião em 2005 com 237 mortes. A sua introdução nas Américas ocorreu em 2015, com o Brasil como epicentro em 2016, com quase 147 mil casos confirmados. O seu vetor é o Aedes aegypti e a febre chikungunya é a doença causada pelo vírus da chikungunya e é uma doença autolimitada que acarreta infecções agudas sintomáticas com febre abrupta associada a dores nas articulações. Alguns pacientes podem desenvolver dores articulares persistentes e debilitantes que podem durar meses ou até anos depois da fase aguda da doença. O vírus maiaro foi isolado pela primeira vez em Trinidade e Tobago em 1954 e os primeiros casos no Brasil ocorreram em Belém do Pará com surtos na região amazônica. O aumento dos surtos em áreas urbanas pode estar associado com uma possível transmissão por mosquitos da Aedes, mas seu principal vetor é o Haemococcus giantinomus. A febre maiaro é uma febre muito parecida com a febre chikungunya e é a doença causada pelo vírus maiaro. E ela também apresenta uma tríade de sintomas, com febre abrupta, artralgia incapacitante e erupção cutânea maculopapular. Tanto a febre maiaro quanto a febre chikungunya, o quadro clínico é bem distinguível de outras arboviroses, podendo ter dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, calafrio, vômito e diarreia. O desenvolvimento de novos compostos antivirais apresenta-se como um desafio, o que demonstra a importância do reaproveitamento de produtos farmacêuticos e compostos naturais. Dentre as plantas com grande potencial farmacológico na medicina tradicional e ainda com pouco estudo, destaca-se a espécie Apuleia leucarpa, que é conhecida no Brasil como grappa ou garapa. Já tem estudos que demonstram as suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas e antidiabéticas, mas o seu potencial antiviral ainda não foi explorado. Então, nós temos como objetivos avaliar a citotoxicidade de diferentes extratos em células de mamífero, determinar a concentração citotóxica para 50% das células, avaliar a atividade antiviral do global dos extratos frente à infecção por maiaro e chikungunya, e para os compostos ativos, determinar a concentração efetiva para 50% das células e o índice de seletividade, e também avaliar a capacidade do extrato com atividade antiviral mais seletiva em reduzir o número das UFPs do maiaro ou chikungunya em células vero. Materiais e métodos. Foram utilizados células vero, que são células de rim de macaco verde africano, e o maiaro foi originalmente isolado de sangue de um paciente febril. O chikungunya foi isolado de um paciente febril e é o protótipo do genótipo africano. Os extratos foram obtidos através de uma rede colaborativa de pesquisa pela professora doutora Consuelo, da UFPA, e eles foram preparados a partir da casca ou folha, sendo extraídos em 3 solventes diferentes: solvente hidroetanólico 70%, etanólico ou em água. Então, eles foram chamados e classificados de acordo com a parte extraída e o solvente utilizado. Para a determinação das maiores concentrações não citotóxicas para 50% das células, a CC50, as células vero foram distribuídas em placas de 96 poços e incubadas por 24 horas. Elas foram, então, implementadas com 100 microlitros por poço de extratos em diferentes concentrações e 100 microlitros por poço de meio e incubadas por 48 horas. Após esse período, o meio dos poços foi removido e adicionado 25 microlitros da solução de MTT e voltando para ser incubado por 2 horas, de maneira que o sal tetrazólico pudesse ser metabolizado a formazan pelas células viáveis. Depois foram adicionados 100 microlitros do solvente DMSO para que os cristais de formazão fossem diluídos e a absorbância foi obtida por leitura em espectrofotômetro. Foram realizados 3 experimentos independentes para confirmação dos resultados. A partir da concentração não citotóxica para as células vero, foi realizada a avaliação da atividade antiviral dos extratos. Para isso, as células vero foram implantadas em microplacas de 96 poços, foram então adicionadas 100 microlitros por poço de diferentes concentrações dos extratos, juntamente com 100 microlitros por poço de diferentes concentrações dos extratos, 100 microlitros por poço de suspensão viral em um MOA de 1, e incubados por 48 horas. Os sobrenadantes, então, foram coletados, tanto dos poços tratados quanto dos poços infectados. E eles foram coletados para determinação da carga viral e
foi feita a análise da viabilidade celular utilizando a mesma técnica de MTT e a leitura da mesma maneira em um leitor de espectrofotômetro. Também foram realizados 3 estudos independentes. Após a determinação da CC50 e da CE50, foi feito o cálculo de índice de seletividade, que é um parâmetro crucial na avaliação da atividade antiviral, porque ele serve para identificar candidatos promissores para o desenvolvimento de antivirais. O índice de seletividade demonstra a janela terapêutica do composto e o quão é seguro trabalhar com aquele extrato ou com aquele composto. Não tem na literatura um número que é determinado como o certo e o mínimo para que seja seguro, mas os estudos eles acreditam que pelo menos um índice de seletividade de 10 demonstra uma janela terapêutica segura para ser trabalhada. Então, os resultados. Aqui na tabela, a gente pode ver os resultados de CC50, CS50 e do índice de seletividade, e como a gente pode observar, o extrato extraído do caule em solvente etanólico foi o mais promissor, que foi o extrato chamado determinado código 12, e o seu índice de seletividade para o maiaro foi de 20,93 e de 11,76 para o chikungunya, o que demonstra, né, como eu disse antes, que é no mínimo 10, então demonstra uma janela terapêutica segura para a continuação dos estudos. Também foi feita, a partir desse extrato 12, e para o maiaro, um estudo de redução de carga viral. Então, como a gente pode ver, na maior concentração do extrato, de 250 microgramas por ml, o extrato teve capacidade de reduzir 99,99% da carga viral, demonstrando uma redução de 4 log de 10 UFP por ml, que é uma redução muito significativa e é a concentração que nós pretendemos usar nos próximos estudos de mecanismo de ação. Aqui estão algumas referências. Gostaria de agradecer à FAPEMIG, ao CAPES, ao CNPq, ao FOP e ao Governo Federal.